Programa Café Duplo, emissão desta sexta-feira, estamos a 21 de Abril, agora com praticamente 14 minutos depois das 9 da noite. Vamos então tentar estabelecer contacto com o professor Osni Ramos via Skype. Temos ainda a anunciar. Professor, boa noite. Boa noite, é um prazer grande, Antônio, estar aqui falando no teu programa pro povo português. Muito bem. Eu vou tentar falar o mais pausadamente possível, uma vez que aí no Brasil não é muito fácil vocês entenderem o nosso português e não o português brasileiro, não é? Exatamente. Vai ajudar bastante também, mas a gente vai se entender, sim. Claro. Professor, eu normalmente, como já combinamos um pouco, eu prefiro sempre que os convidados do programa façam, assim, enfim, uma espécie de auto-apresentação, para eu não estar aqui, digamos, a esquecer-me de alguma coisa por lapso. O professor importa-se de fazer isso? Não, ótimo, com muito prazer. Eu tenho, inicialmente, é importante dizer, Antônio, que eu tenho formação nas áreas da engenharia, da filosofia e da física teórica. Há mais de 25 anos, eu venho me dedicando às pesquisas e aos estudos, justamente até trabalhei com cientistas da Rússia e da Alemanha, de como interpretar a física quântica na vida real. Primeiramente, qual é o significado que os princípios e as leis quânticas assumem na vida real. Segundo, identificar no nosso cotidiano, nas nossas atividades, exatamente como e onde e quando os processos quânticos nos afetam. E em terceiro, utilizar os princípios quânticos para resolver problemas, concretizar projetos e curar doenças, inclusive. Porque é muito comum, Antônio, no Brasil, por exemplo, existe uma grande oferta de livros sobre física quântica, excelentes livros escritos por físicos estrangeiros, que a gente quer ler só de um fôlego. E quando acaba a leitura do livro, Antônio, a gente pergunta sempre: o que eu vou fazer com isso na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Ora, é precisamente por aí que eu gosto que, digamos, as questões de alguma complexidade académica para o comum dos mortais sejam de facto, digamos, direcionadas. De que é que serve então todo esse aprendizado que o professor tem vindo a adquirir ao longo de muitos anos, como referiu? Como é que podemos efetivamente aplicar essa sabedoria no nosso dia-a-dia? Pois é importante, primeiramente, Antônio, dizer assim, umas palavras simples e rápidas, né? O que é exatamente essa tal de física quântica? Exatamente. Muito bem. Há um grande falatório por aí. É ótimo, as pessoas todas estão falando. Porque, professor, aquilo que me parece aqui é um bocado como um antes de Cristo e um depois de Cristo. Há uma física clássica e há um pós-física clássica, que é a física quântica. Parece-me a mim, não estou a dizer nenhuma asneira, pois não? Perfeito. É preciso aqui, um adendo. A física clássica, a velha física, aquela que você e eu estudamos na universidade, ela é válida ainda, Antônio, mas para a macro-realidade. Ela continua válida para interpretar os fenômenos na macro-realidade. Já definindo um pouco o que é a física quântica é a física do muito pequeno.
mas do muito pequeno mesmo, das partículas. Quando o conhecimento penetrou nessa região microscópica das partículas, descobriu aí um estranho mundo, um mundo sem tempo, sem espaço, onde as coisas surgem do nada, as coisas desaparecem no nada, onde as coisas se transformam uma na outra. Ou seja, rompeu com os princípios da física clássica. Mas, professor, ao mesmo tempo, não me parece, dá a sensação que se pode fazer disso o que se quiser, porque não é uma coisa exata e normalmente nós, os leigos como eu, estamos habituados a falar em ciência, numa coisa exata, digamos quase como a matemática, 2 e 2 tem que ser 4, e aqui parece que podem ser 5 e 6 e por aí fora, não é? Não, exatamente o contrário. Hoje, as pessoas que estão acostumadas com textos de física quântica, Antônio, os princípios da física quântica, eles são provados pelo formalismo matemático e são provados pelos experimentos de laboratório, muito mais provados do que os próprios processos da física clássica. Então, trata-se verdadeiramente de processos reais, não são construções teóricas apenas, não são teorias científicas na cabeça dos físicos, são problemas que são comprovados por rigorosos experimentos de laboratório. Ao longo do programa, a gente vai falando como é que isso, de fato, é comprovado na nossa vida. Nós comprovamos isso diariamente. Então, foi bom que você tocou nesse assunto, porque para o grande público, para um público não especializado, a física quântica parece algo como que místico, esotérico, transcendente. Que é algo que o professor faz questão de sublinhar, que não se trata de nada místico, não é? Porque aqui tem um ponto importantíssimo, sabe, Antônio? E qual é o ponto? A infraestrutura do universo, a infraestrutura do teu corpo, a infraestrutura das pessoas, das árvores, dos planetas, das pedras, de tudo que existe, é constituída por partículas. E é precisamente estas partículas que apresentam este comportamento misterioso. Então, existe um princípio que nós chamamos de princípio de simetria, né? E aquilo que vale para a microrrealidade, vale também para a macrorrealidade. Ou seja, todos os processos quânticos ocorrem tanto no nível da microrrealidade, quanto no nível da macrorrealidade. Aí nós vamos ver no teu programa como isso aparece no dia a dia. Só que a macro-realidade a gente pode observar, não é? O Sol nasce a este, põe-se a oeste. A micro nem por isso, professor. Exatamente. Nós vamos falar aqui como é que a mente humana, como é que a consciência do observador interfere no mundo da micro-realidade. Ora, aí está uma questão que eu gostava que o professor explanasse, uma vez que há um vídeo do professor que fala na consciência e naquela questão do efeito da onda, que eu nunca sei dizer esse jargão, não é? Que é um jargão muito próprio. Que a consciência, portanto, está para além do nosso corpo físico. A consciência faz parte do universo. Eu creio que são frases suas, professor. Então, de que é que estamos a falar quando o professor aborda esta questão da consciência? Eu fico muito contente de você dar oportunidade bastante consentânea de nós falarmos neste assunto aqui. Veja bem,
Uma das coisas mais misteriosas da física quântica é o fato de quando uma partícula quântica, que ela é invisível, imponderável, incomensurável, quando ela é observada através de instrumentos por um cientista, por um observador, ela se materializa imediatamente. As partículas existem no mundo transcendente, mas quando elas travam um contato, quando elas se encontram com uma consciência que lhe observa, elas se materializam e passam a existir no tempo e no espaço e passam a fazer parte da estrutura do universo. A partir de experimentos, eu discuto isso muito nos meus livros, nos meus cursos, constata-se, Antônio, que além da mente humana ter o poder de materializar as partículas, ou seja, criar a realidade material, essa realidade material subordina-se às intenções do observador. Aquilo que você pretende fazer nos experimentos, as partículas obedecem. Isso qualquer físico concorda. Qualquer físico concorda. Os físicos materialistas, ateus, isso já é canônico em física quântica. Agora, aparentemente, isso parece uma coisa esotérica, mas esse poder que nós temos de observar a partícula e materializar, nós transferimos para o nosso cotidiano do seguinte modo: na nossa vida prática, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, nós não materializamos as partículas. Em vez de partículas, nós materializamos os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos objetivos, os nossos contextos, os nossos cenários, as nossas curas. É isso que nós materializamos. O mesmo poder demonstrado pela mente humana em relação às partículas é demonstrado também em relação às nossas atividades. Eu levei mais de 25 anos da minha vida, Antônio, pesquisando isso. Professor, mas parece que, vamos lá ver, parece que parece que se pode, digamos, aplicar aquele ditado que diz, eu não sei se no Brasil se usa, mas aqui em Portugal, querer é poder. Exatamente esta frase eu escrevo no meu livro, porque a física quântica absolutamente não traz nada de novo. O universo permaneceu a mesma coisa quando surgiu a física quântica. Professor, mas deixe-me aproveitar este momento para lhe colocar uma questão, que é mais ou menos isto. Pronto. Uma vez que querer é poder, e dá a impressão que nós podemos fazer, digamos, as partículas sujeitam-se um pouco à nossa vontade, como a professora está um pouco a referir, parece-me que a ideia tem vindo a ser um pouco esta. Vamos imaginar uma pessoa que tenha uma doença e que não está a encontrar, por exemplo, grandes alternativas. Onde é que estes conceitos, que estas ideias que o professor nos está a transmitir podem ajudar a pessoa a superar essa mesma doença, esse mesmo problema? Perfeito. Eu próprio ministro cursos aqui no Brasil, estou escrevendo o meu mais recente livro com o nome de Epigenética Quântica, ou seja, é a cura através da física quântica. Veja bem, um outro fundamento para responder essa pergunta é que tudo é vibração, Antônio. As partículas vibram, os átomos vibram, as moléculas vibram,
os corpos vibram. Tudo é vibração. A nossa mente, quando nós pensamos, desejamos, quando nós queremos, quando nós fazemos prece, quando nós fazemos planejamento, nós vibramos também. Isso é constatado pela ciência. E tudo o que tem no corpo humano, mitocôndrias, células, lisossomas, todos os processos orgânicos também vibram com determinadas vibrações, com determinadas frequências. Por exemplo, eu tenho uma úlcera. A úlcera é um processo que desequilibra o processo vibratório, digamos, da estrutura do meu estômago. Então, quando a vibração fica dissonante, a matéria se desintegra através das forças eletromagnéticas. Quando eu tenho o desejo forte, Antônio, de curar a minha úlcera, quando eu visualizo a minha úlcera sã, sadia, funcionando, neste exato momento, eu estou produzindo frequências e vibrações iguais àquelas frequências que um estômago deve ter. Ou seja, através do meu psiquismo forte, através do meu desejo intenso, eu produzo aquelas vibrações necessárias para estabilizar a estrutura eletromagnética desorganizada pela úlcera. Ou seja, eu forço a estrutura afetada a voltar a vibrar naquela frequência de saúde. Isso já vem sendo dito há mais de 2000 anos pelos místicos. Mas até aqui, Antônio, não tinha o aval da ciência. A física quântica hoje, com o formalismo matemático, nós temos equações para isso. Como os experimentos de laboratório vieram chancelar, confirmar que de fato é isso mesmo que acontece. E os físicos não gostam de acreditar nisso. Eles fazem isso a contragosto, porque é muito difícil para um físico acreditar nisso. Mas a evidência da física quântica obriga. Cerca de 19, 20 graus, temperatura do ar em Guimarães. Estamos com o programa Café Duplo, nesta sexta-feira, 21 de abril, em direto via Skype desde o Brasil. O professor Osni Ramos está connosco. Professor, vamos de novo. Alô, professor, está-me a ouvir? Sim, à vontade. Professor, estávamos a falar então, e demos aquela imagem do querer é poder. E eu vou aproveitar esta pequena pausa, uma vez que o professor embala-me bastante no discurso. Nota-se que é uma pessoa que está habituada a dar essas palestras. Professor, tomando um pouco, e eu gosto muito, e tento muito, digamos, transpor um pouco a nossa conversa para dar-lhe uma aplicação prática do nosso dia-a-dia. E tomando esta frase que estávamos há instantes a mencionar, do querer é poder, e o exemplo que o professor deu da úlcera no estômago, de eu estar de qualquer pessoa ter um problema, o professor deu esse exemplo da úlcera no estômago, mas outro problema qualquer, e eu estar, digamos, a desenvolver um pensamento, que é a vibração, como o professor referiu, digamos, eu estou a ver, digamos, o estômago a funcionar, estou a imaginar, estou a desenvolver um pensamento, digamos, positivo. Ora, pegando nessa ideia, nesse exemplo, a maioria de nós, das pessoas, digamos, não quer morrer, não é? E estamos constantemente a desenvolver uma ideia, um pensamento de não querermos morrer. Mas o facto é que todos vamos morrer um dia. Sim. Que me diz? Antes, é importante falar de um princípio, outro, em física quântica, que nós chamamos de correlação quântica. Muito bem. É algo misterioso
constata-se, Antônio, que duas partículas, dois fótons, dois elétrons, dois átomos, eles mantêm uma espécie de um elo, de um vínculo. E nos laboratórios, tudo o que se produz numa partícula acontece na outra também. E hoje já se faz experiências com uma distância de 200 quilômetros. E nós chamamos isso de correlação quântica, que, na verdade, nas pessoas que têm um psiquismo aflorado, é telepatia. O universo é assim. Isso não é invenção de nós físicos. Então, eu posso me correlacionar também com qualquer pessoa do universo, desde que nós tenhamos o mesmo foco. Se nós tivermos o mesmo foco, ou seja, eu quero comprar uma casa, um chalé azul, com janelas brancas e 3 pés de coqueiros na frente. Não pede pouco, hein? Certo? Claro. Então, esse é o meu foco. Esta é a partícula que eu estou observando. Esta é a partícula que eu quero materializar. Se na minha cidade existir alguém que tenha uma casa parecida com isso, e se este alguém está interessado em vender, eu e essa pessoa vamos estar correlacionados através da casa. A casa que ele quer vender e que eu quero comprar é o nosso elo, é o nosso ponto de correlação quântica. Então, existe no meu livro, a gente ensina nos cursos e mesmo nos outros livros, existem atitudes, comportamentos de como pensar, como querer, como desejar, para promover estes encontros entre eu e o proprietário da casa. Isto é uma coisa que nós chamamos, porque na física quântica nós podemos construir estes cenários adequados para o nosso projeto. Mas eu posso me correlacionar também com as estruturas do meu corpo. Porque a matéria cerebral, a matéria do meu corpo e a minha mente, eles mantêm um nível de correlação muito forte, muito íntimo, muito orgânico. A matéria do meu cérebro, as estruturas do meu corpo, as células e a minha mente estão permanentemente correlacionadas quanticamente. Então, mesmo que eu saiba que um dia eu vou morrer, porque esta é a ordem das coisas, eu não posso romper com isso. Então a física quântica não é esta panaceia, aí já é misticismo, já não é mais física quântica. Um dia eu vou morrer e não posso adiar isso. Agora, tratando-se de doença, por causa dessa correlação quântica forte entre eu e as minhas estruturas do meu corpo, eu e as minhas células, eu e os meus processos, eu posso produzir a materialização da cura que eu desejo. Esse processo de materializar coisas é chamado de colapso da função de homem. Exatamente. Isso, é este elo profundo entre eu e o meu corpo, em primeiro lugar, que nós chamamos de correlação quântica. Em segundo lugar, é o poder que a mente tem de materializar partículas. Então, vai materializar aquelas partículas que fazem parte da célula lá do meu estômago, digamos, e vai
reorganizar as estruturas eletromagnéticas, e eu vou ter, então, novamente, um estômago sem úlcera. É assim que funciona. Então nós, nesse caso, não precisamos mais dos médicos, professor. Basta pensar. A física quântica, nós chamamos de a física do futuro, a física da esperança. Porque entre o óbito, entre o câncer e o óbito, aliás, entre o câncer e a vida do paciente, o óbito não é a única alternativa. Pode acontecer coisas diferentes. A física quântica vai fazer com que no futuro, Antônio, é exatamente isso que você falou. O papel do médico sempre vai ser necessário, porque eles têm um conhecimento de anatomia e de fisiologia. Mas a parte do paciente é que vai ser explorada. O poder do paciente, este poder quântico, o colapso da função de onda, a correlação quântica vai ser incorporada na medicina. E o médico, e é para isso que a gente já está preparando os terapeutas nos meus cursos, eles têm que explorar este poder do paciente na fase dos diagnósticos e introduzir este poder, que na verdade é um efeito placebo. O efeito placebo é um exemplo deste poder. Exatamente. Você toma água, né? Você toma água com açúcar e pensa que está tomando um princípio curativo. E você cura a doença. E quando você tira o exame de sangue, aquele princípio ativo que você pensou que tinha, mas não tinha, aparece no exame. Ou seja, você materializou. Isso é um fato científico irrefutável. Você tem razão. É por isso que as indústrias farmacêuticas, esses poderosos holdings, esses poderosos pool, eles não têm interesse, eles são hostis a nós que fazemos pesquisas. Eu aproveito o teu programa aqui para fazer essa denúncia, e já faço isso nos meus livros. Nós temos pouco acesso às verbas públicas, às pesquisas científicas, porque não tem interesse da grande indústria farmacêutica de que o paciente venha desenvolver este poder de curar as suas doenças. E é um inimigo de peso, professor. De peso mesmo. Nós temos sérios problemas. Professor, deixe-me aproveitar para fazer uma nova pausa. Já regressamos de novo aí ao contacto com o professor Osni Ramos. Estamos em direto via Skype com o professor Osni Ramos a falar de física quântica aqui no programa Café Duplo desta sexta-feira, 21 de abril. Já regressamos. Professor, mais uma vez, estamos então no programa Café Duplo, Rádio Santiago, agora são 10:45. Professor, alô, estamos de novo no programa? Sim. E estávamos a falar, portanto, da dificuldade que... Não sabia dessa, que havia dificuldade, portanto, na obtenção no fundo, de dinheiro, não é? Para pesquisar um pouco sobre essas questões, não é? Bastante dificuldade, Antônio, bastante. Nós não temos acesso às grandes revistas científicas que publicam matérias científicas. Existem verdadeiros gênios na área da física fazendo pesquisas e nós não temos acesso muito facilmente para fazermos as publicações dos nossos artigos. Existe até estratégias de marketing para desqualificar, por exemplo, coisas como homeopatia, coisas como fitoterapia, coisas como acupuntura. Eu estou empenhado numa pesquisa de fundo
de fundamentar com a física quântica os processos homeopáticos. Nos últimos anos, últimos 10 anos, hoje eu me dedico só à área da medicina. E então este problema existe, porque nós temos isso. Este poder nós temos, Antônio, que os próprios místicos já vêm falando há tempo. Mas até aqui era mística, agora é física quântica. Professor, deixe-me aproveitar, esta semana tem-se debatido muito aqui em Portugal a questão da vacinação. Qual é a sua opinião sobre isso? Mais especificamente. Sobre o professor é favorável ou é desfavorável às vacinas? Não, veja bem, somos sim. A física quântica, a medicina que surge da física quântica, ela não é contra a medicina tradicional. O que a física quântica faz é que ela explora fundamentos e possibilidades bem mais amplas do que a medicina atual, que é uma coisa excelente. Nós temos que agradecer, nós temos que fazer preces, Antônio, pelos médicos, pela cura que a medicina faz. Você imagina alguém há 500 anos atrás quebrar uma perna? A pessoa morria, a maioria morria com gangrenas e tudo mais. Então, a vacina e outros processos, existem casos de antibióticos que são necessários, isso tudo nós reconhecemos para a macroestrutura. Como nós falamos no início, a física quântica é a física do muito pequeno, é a física da microestrutura. A causa da saúde, os princípios que produzem cura, não são encontrados no corpo, não são encontrados nos tecidos. Eles estão naquilo que nós chamamos de campo quântico, que é um nível vibracional. A química não consegue chegar lá. Por isso que tem que ser feito através do psiquismo do paciente. O jeito de você chegar no campo quântico, onde estão as causas essenciais, é através do psiquismo, da vontade, do desejo, do querer, da idealização, uma série de comportamentos. Então, a medicina não incorpora hoje isso ainda no seu corpo canônico. Todo o nosso esforço é incorporar isso. Por isso que na hora do diagnóstico das doenças, a medicina quântica, o terapeuta quântico, tem que estudar a biografia do paciente, tem que estudar as memórias do paciente, porque nós trazemos dentro de nós vibrações de campo, e essas vibrações no meu coração, no meu fígado, nas minhas estruturas, quando esses traumas, esses medos estão com uma amplitude muito alta, produz doença. Então nós queremos apenas introduzir isso dentro da medicina. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, você quebrar uma perna e instantaneamente engessar com a mente, você não vai conseguir. Você vai ter que usar os recursos da medicina normal. Então, eu sou favorável à medicina, à vacina, sim, é necessário, porque ainda é um jeito que funciona. Agora, você pode aumentar o poder do remédio, aumentar o poder da cura com a mente. Você pode, quanticamente. Ou o contrário. Professor, uma vez, eu não sei se se usa no Brasil, mas nós aqui em Portugal temos uma célebre frase também relacionada com esta questão das doenças,
uma cisma é pior que uma doença, ou seja, uma ideia, a pessoa desenvolvendo essa ideia de que tem um problema, ela está efetivamente doente e vai ao médico e o médico não consegue diagnosticar nada. Exatamente correto. As leis quânticas é como o gênio que sai da garrafa. Elas são muito fiéis. Quando você, de fato, se qualifica para produzir comportamentos quânticos, a sua mente passa a ser uma ferramenta poderosa, pro teu bem ou pro teu mal. Exatamente. No caso do pessimismo, do negativismo, no caso do medo, no caso das incertezas, o teu corpo, a tua vida, a tua empresa, toda a tua realidade vai responder de acordo com a tua crença. Por isso que nós falamos no início, que a realidade material, além de ser materializada pela consciência, ela subordina-se à intenção da consciência, subordina-se às crenças da consciência. Então, você, de fato, você pode produzir doença com o seu pensamento, com o seu estado de crenças e o teu conjunto de crenças e convicções. Porque neste programa, rapidamente, não dá para explicar isso. Mas você produz vibrações, Antônio. De fato, são vibrações quânticas. A teoria das cordas é a última expressão da física quântica, está aí provando que a última realidade não é mais partícula, a última realidade é vibração. Cuidado com o que você pensa, porque você produz vibrações. Então, digamos, professor, e há muitas filosofias e doutrinas, não necessariamente religiosas, que de facto expressam essa ideia. Ao pensar, já estamos a agir? Sim, até um barbudo muito famoso, que viveu na Galileia uns 2.000 anos atrás, ele dizia, né, que quando vós pensei, já pecou. Eu tenho alertado muito o Facebook. Olha só, a internet, Antônio. Se você está num conjunto de pessoas que têm o mesmo foco que você tem, nós chamamos isso de campo quântico. De fato, existe uma vibração quântica comum, com a mesma frequência. E quando muitas frequências funcionam, que nós chamamos de estado de coerência, aumenta a potência, que nós chamamos de amplitude, e faz as coisas acontecer. Quando você entra na internet e que você vê uma certa postagem e que você curte, você clica concordando, você entra numa comunidade mundial de pessoas que estão concordando com aquilo. A vibração da tua mente vai compor a grande vibração total. Ou então nós podemos fazer, por exemplo, ressonâncias com gente da China, da Rússia, da Alemanha. Isso é um fato, isso não é misticismo. Isso chama-se teoria quântica de campos. Nós temos equações para isso. Então, olha lá com o que você concorda ou discorda na internet. Eu sempre tenho dito, ninguém entra na internet e sai sendo a mesma pessoa. Você trocou vibrações... Peraí, professor, porque essa frase agradou-me imenso. Peraí, que eu tenho que registrar essa frase. Ninguém entra e sai da internet sendo a mesma pessoa. Não. Eu gosto de usar assim, ninguém sai limpinho. Porque você entrou em ressonância, Antônio, com uma massa de vibração mundial.
Eu trabalhei com uma doutora, Julia Gumilov, uma doutora em neuropsiquiatria da Universidade de Dorpat, da Rússia, uma grande cientista. E antigamente, antes do Gorbachev, ela trabalhava na KGB. Eles faziam essas experiências em grupo. Eles tiravam as pessoas, e aquilo que foi pensado no grupo, as pessoas passam a se comportar de acordo com aquilo nos seus comportamentos separados. Quando você pega uma formiga, Antônio, uma formiga tem um padrão de comportamento de 24. Ela se comporta de 24 modos diferentes. No formigueiro, ela passa para 54. O comportamento dela, porque ela entra em ressonância com as vibrações das outras formigas. Existem outros exemplos com abelhas, com peixes. Como eu disse, isso não é invenção nossa. Professor, estamos perto das 10 horas, 6 aí no Brasil. Vamos ter notícias aqui na rádio. Eu tenho mais uma hora para depois voltarmos à conversa. Vamos fazer uma pausa de cerca de 10 minutos. A conversa está cada vez mais interessante. Eu gostei eu gostei muito desta de ninguém entra e sai da internet sendo a mesma pessoa. Vai-me tirar o sono esta noite. Que bom. E vamos então fazer mais uma pausa e daqui a bocadinho já entramos de novo em contacto. Tá certo. Professor Osni Ramos, estamos em direto via Skype desde o Brasil a falar-nos sobre física quântica. Eu estou a gostar imenso, aqui tudo a arrepiar. Ninguém entra, adorei esta frase, ninguém entra nem sai da internet sendo a mesma pessoa. Fixem bem esta. Conto convosco, aliás, para a segunda parte do programa. É a Rádio Santiago, não há que duvidar, 98.0 Guimarães, estamos com uma temperatura do ar de cerca de 20 graus. Notícias daqui a bocadinho, o respectivo bloco comercial. Regressamos para a segunda parte do nosso programa, não perca, de novo com o professor Osni Ramos. Há uma página do programa, do Café Duplo, onde tem vários links com vídeos do professor no YouTube. Perdão, eu hoje estou um bocado afónico. Mas estava eu a dizer que na página do programa Café Duplo, no Facebook, temos links para alguns vídeos do professor no YouTube. Vamos então para a pausa, regressamos mais daqui a bocadinho para a segunda parte do nosso programa Café Duplo na Santiago. Até já, boa noite. De novo em contacto convosco na segunda parte do programa Café Duplo, Rádio Santiago, Guimarães. Estamos em 98.0. Pode também escutar-nos na internet em santiago.fm. Como eu dizia quase no fecho da primeira parte, que na página do nosso programa Café Duplo no Facebook, portanto, tenho vários links podem pesquisar diretamente no YouTube, se quiserem, por Osni Ramos. Escreve-se com Y, Osni com Y, Ramos. E encontrarão certamente vários vídeos do professor Ramos, que é o convidado desta noite no nosso programa. Estamos em linha via Skype desde o Brasil com o professor e vamos ver se... professor, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Boa tarde aí. Cá estamos nós então, temos mais cerca de 45 minutos para conversarmos e dissertarmos um pouco sobre este quebra-cabeças que é a física quântica, professor. Pois é, né? A gente pensa que a física quântica é uma coisa que está lá, fora de nós, numa transcendência. Mas ela está nos cotidianos, está nas nossas ações. Ela não está fora de nós. Claro. Professor, voltando ainda um pouco, e parece-me que este é um tema que podemos, digamos, insistir um bocadinho, permitir-me-á, caso contrário pode mudar de assunto se quiser. Mas eu vou ainda bater um pouco naquela questão das doenças e de nós desenvolvermos um pensamento que ele pode ter, digamos, nós dizemos aqui em Portugal, uma espada de dois bicos, não é? De dois gumes.
Uma vez que se nós podemos desenvolver um pensamento negativo e desenvolvemos ou mesmo damos uma certa evolução a um problema ou uma doença, e se desenvolve... Nas novelas brasileiras nós ouvimos muitas vezes dizer o pensamento positivo, não é? E eu gostaria ou seja, o que eu gostava que o professor nos ajudasse um pouco a compreender é: nós temos que de facto abandonar velhas ideias, velhos conceitos, libertar-nos um pouco, digamos, de ideias pré-concebidas que temos, digamos, que nos ensinaram desde crianças, para que possamos de facto abarcar outras coisas, outros conceitos, para podermos desenvolver esse pensamento positivo, e não, como o professor dizia há bocadinho, os nossos medos podem de facto levar-nos a que desenvolvamos, pelo contrário, um pensamento negativo e não nos libertamos tão facilmente do problema. Estou a ter um raciocínio mais ou menos certo, ou nem por isso, professor? O professor é que é o professor. Não, mas é correto. Eu gostaria de falar sobre o medo, e eu tenho falado muito sobre o medo como um anticomportamento quântico. Eu gosto de insistir de que o medo é um senhor de muitas máscaras. O medo, ele se disfarça nas nossas atividades. É a coisa em física quântica, tratando-se do colapso da função de onda, que é o poder de materializar projetos, é a coisa mais contrária que tem. Nós temos muitos medos, Antônio. Eu tenho medos, e todas as pessoas têm. São medos acumulados ao longo da nossa biografia. Porque é assim, tudo que acontece com uma pessoa desde que ela nasce, esta pessoa, ela absorve na forma de vibração. Tudo é vibração. A minha voz, a minha entonação, tudo o que toca em você, tudo o que você vê, ouve, isso entra como vibração no teu campo quântico. Você é um conjunto de vibração. As coisas são um conjunto de vibração. A realidade última é vibração. O problema é que as vibrações são altamente maleáveis ao pensamento. Você atua através de vibrações com o teu pensamento. Você faz coisas boas e você faz coisas ruins. Quando você tem um projeto, quando você tem um sonho, quando você tem uma cura para realizar, por favor, elimina coisas como ansiedades, incertezas, pessimismos e medos. Porque isso não produz ressonância, mas produz dissonância. Ele não deixa que as ondas produzem a ressonância. Então, se você conseguir eliminar medos e colocar certezas e convicções, isto é uma coisa fantástica. Certezas e convicções. Nós temos feito... Eu fui professor há 11 anos no Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville, aqui no sul do Brasil. É uma das maiores instituições de parapsicologia da América do Sul. Então nós fizemos muitas pesquisas de laboratório com a componente do medo. Eu vou citar um caso típico aqui. Digamos que lá, com a idade de 18 anos, uma pessoa teve uma grande frustração no amor. Foi traída, digamos, por infidelidade. Que digamos, professor, permita-me parênteses, é um problema bastante frequente.
recorrente até. Exatamente. Sim. Então, você sofreu um impacto, e esse impacto o teu foi para o campo quântico na forma de uma vibração. Essa vibração vai permanecer, entrou no campo, não sai mais. Permita-me, e daí se aplica aquela velha máxima que o amor é muito próximo do ódio, certo? Digamos, exatamente. De um sentimento, digamos, benigno, de bem, passamos a odiar, passamos a cultivar uma coisa má dentro de nós. Entre a lucidez e a loucura, a fronteira é muito tênue, viu? Mata-se até por causa disso, não é, professor? Exatamente. Mata-se e esfola-se. O importante, você não pode evitar de ter vibrações ruins dentro de você, porque as experiências ruins nos acrescentam. Mas você pode evitar que ela tenha uma medida muito alta, que nós chamamos de amplitude. Se essa amplitude dessa vibração ruim, de medo, de trauma, está muito alta, isso desenvolve traumas. Que são os traumas? Os traumas são vibrações altas. Vibrações de coisas ruins, de frequências ruins. E qualquer coisa que acontece agora, por exemplo, a pessoa teve esse trauma e 15 anos depois não conseguiu mais se abrir para um novo relacionamento. Até encontrar alguém que se apaixona outra vez. Mas se a medida da vibração do trauma está muito alta, ou seja, se a amplitude da onda está muito alta, esse novo amor vai funcionar como um gatilho. Ou seja, vai fazer aquela vibração de medo e de trauma vibrar muito forte. Vai reavivar fantasmas, é isso, professor? Exatamente. Então, a repercussão disso, até na saúde, isso pode repercutir como sintomas. Então você tem que baixar, você tem que fazer uma autoanálise, uma autocura, escolha o seu método. Você não pode trabalhar com medidas de vibrações ruins muito altas dentro de ti. Se as vibrações estão baixas, elas não incomodam, porque as tuas experiências são gatilhos. Você traz contigo agora vibrações do passado, Antônio. Vibrações de criança, da adolescência, vibrações de momentos bons, vibrações até antes da física quântica, eu repito, isso era misticismo. Agora chama-se teoria quântica de campos, porque as partículas, elas se comportam exatamente assim. Elas têm memória dos seus históricos. Em laboratórios, nos aceleradores de partículas, quando as partículas entram em colisão uma com a outra, neste momento da colisão, desenvolve-se processo sem tempo e sem espaço. Interessante que depois de muitas colisões, essas partículas mudam o comportamento. Elas vão ter comportamentos de acordo com aquelas energias que elas absorveram nas colisões. As pessoas são a mesma coisa. O princípio da simetria é que nem o taoísmo, né? O taoísmo diz que assim como é embaixo é em cima, e assim como é em cima é embaixo. E nós dizemos, assim como é na física quântica, é na vida real. O importante, então, é o comportamento. Medos, ansiedades, incertezas, dúvidas. Isso aí, de fato, estraga qualquer projeto. Professor, e da maneira que temos o mundo hoje, com todos estes problemas que nos surgem todos os dias nos mídias, nos meios de comunicação social, com guerras, com as alterações climáticas, quer dizer, parece que temos um futuro negro, eu diria, e o que faz com que as pessoas de facto reavivem e cultivem muito medo, não é? Quer dizer, há atentados,
ainda ontem em Paris, pelos vistos, não é? Em vésperas de eleições, frequentemente em Londres, nas grandes cidades, não é? E quer dizer, parece que vivemos um tempo em que não está fácil cultivarmos um pensamento positivo. É mais difícil hoje, viver hoje, do que no passado. Hoje tem mais coisas para dar erradas. Existem mais itens para não dar certo hoje do que no passado, na medida em que a realidade ficou complexa. E hoje, no nosso dia a dia, nós convivemos com milhões, com trilhões de vibrações produzidas pelo mundo inteiro. Este processo de efeito não local, porque agora mesmo, enquanto você está me ouvindo aí, Antônio, enquanto eu estou aqui falando, enquanto os ouvintes da tua rádio estão ouvindo, mais coisas invisíveis estão acontecendo com cada um de nós. Forças, vibrações, energias invisíveis e misteriosas, produzidos em outros ambientes, inclusive produzido no passado ou no futuro, pasme, já estão nos afetando. O professor utiliza mesmo, num dos seus vídeos, que essas forças e energias que nos podem afetar podem inclusive estar noutras galáxias. Agora, na constelação de Andrômeda, podem estar acontecendo. Nós somos afetados agora por vibrações que estão acontecendo na fronteira do universo. Isso dá uma abertura para extraterrestres, ó professor. Perfeitamente. Hoje já é sabido, né, que o domínio da ciência vai ser em direção à mente. Isso quando entrar na cibernética, na informática, existem projeções, coisas fantásticas, mas a ciência está evoluindo em direção ao mental. E estas viagens intergalácticas, por exemplo, se por acaso chegar uma nave no Brasil, ou no planeta Terra, ou em Portugal, significa o fato de eles estarem aqui que eles são muito mais superiores do que nós. Se eles conseguiram fazer isso, porque nós não conseguimos ainda sair do planeta Terra. Só até a Lua, né? E eles, a projeção que se faz é que quando esses alienígenas aportarem no nosso planeta, eles não vão lançar a mão das pedras que tem aqui, do fogo, eles vão lançar a mão da massa psíquica do planeta. Existem estudos, projeções científicas, obviamente que são projeções, que de acordo com como está o campo psíquico do planeta, eles podem, se tem muita produção de medo, por exemplo, no nosso planeta, muita produção de tensão produzida por esse Estado islâmico, muito terrorismo, eles podem usar isso para direcionar em direção ao objetivo, para a massa de dominação. Então, eles já não vão mais trabalhar com energias físicas. A ferramenta de operação é isso. São ferramentas psíquicas. Que basicamente operações da física quântica. É uma energia isso, professor, certo? É mais do que energia, sabe, Antônio? Porque a energia é uma vibração em movimento. Vibração em movimento chama-se onda ou energia. A física quântica trabalha com vibrações estacionárias, ondas estacionárias. São ondas que estão confinadas num espaço quântico. Uma corda de um violão, por exemplo, é uma onda estacionária. Você bate, ela não se propaga, porque ela está presa. E o planeta são ondas estacionárias, porque não se dispersa.
O planeta, na verdade, é uma caixa acústica de ondas, de vibrações. O dia que a tecnologia do futuro se apropriar disso, poderá surgir um grande dominador. A hora que a gente tiver a tecnologia para isso. Porque as ligas de silício, não dá para fazer computador quântico com isso. As vibrações entram em descoerência logo, perde o estado quântico. A ciência para um computador quântico já existe. O que não existe são as ligas, né, para fazer os componentes. Então está se estudando outras ligas, mas por enquanto não surgiu. Mas o pensamento, o psiquismo, são ferramentas poderosas que no futuro vão poder ser direcionados para propósitos. De algum modo, professor, isso já está, se quisermos, a ser feito, não? Tomando ensaio, sabe? Na área mas eu refiro-me, entre nós, já excluindo daqui os extraterrestres, entre nós humanos já há, digamos, já há forças que dominam mesmo, digamos, a sociedade, de um modo ou de outro, não é? Existem marketings. Existem estratégias de marketing, por exemplo, já direcionadas que usam isso aí. A comunicação social, por exemplo, para controlar um pouco a opinião pública, não é? Perfeito. Eu sempre tenho dito, nós não sabemos ainda qual vai ser realmente o efeito produzido pela internet. Agora mesmo, já existe aí jogos entre os adolescentes, e aqui no Brasil isso está se agravando bastante. Eles entram num jogo lá de várias fases. Fase 1, na fase 1, olha, você vai lá e picha um muro. Na fase 2, vai lá, rouba uma laranja. Na fase 3, produz um corte no braço. Até chegar numa fase que a pessoa se suicida. Já houve muitos suicídios aqui no Brasil, direcionados por esses joguinhos, por esses vídeos aí. Isso já é Mata-se em direto no Facebook, professor, não é? Exatamente. Eu não sei se em Portugal tem isso aí, mas aqui no Brasil... Tivemos a notícia, né? Então, isso aí é um ensaio, Antônio, de que eles estão produzindo psiquismo destrutivo. Já começamos com esses ensaios. E quem é que está por detrás disso, professor? A polícia, na verdade, estão atrás de quem produz essa... Na sua opinião, quem está por detrás de fabricar este psiquismo como... Olha, eu penso que o criador deste processo tem o mesmo perfil da vítima. Quem são as vítimas? Quem são os adolescentes que fazem isso? A pesquisa dos óbitos são aquelas adolescentes em estado de depressão, que recebem uma educação sem princípios, que vivem numa família desestruturada, que são carentes de afetividade. Esses adolescentes que estão sendo vítimas desse processo de indução ao suicídio. Então, o produtor disso só pode ter o mesmo perfil. Para mim, jovens também que estão querendo, por exemplo, isso aí, a loucura gera loucura, né? Então, infelizmente, nós temos aí, o problema é a deterioração da célula ainda, né? Da célula de família. Os valores hoje, na verdade, aqueles valores antigos, Antônio, dos nossos pais, que colocavam caráter nos filhos, a ferro e fogo, esses princípios, hoje eles são muito voláteis entre os jovens. A própria espiritualidade já não faz parte do pacote da educação. Professor, somos obrigados a entrar, depois de já escutarmos um pouco o seu discurso,
e digamos, o próprio Einstein largou aquela célebre frase de que Deus não joga dados com o universo, não é? O Einstein, que é um dos nomes que faz parte da física quântica, não é? Onde é que entra Deus no meio disto tudo? Ótima pergunta. Olha, um detalhe, hein? O Einstein morreu não aceitando a física quântica. Precisamente, não é? Professor, eu vou-lhe pedir, é que são 10h30, é que senão depois a conversa vai alargar. Eu tenho que fazer, é a última pausa que fazemos, antes depois de terminarmos a conversa mais perto daqui a cerca de 25 minutos. Uma brevíssima pausa. Já falamos e não esquecendo que vamos falar de Deus, ok? O Deus da física quântica. Deus da física quântica, sim senhor. Até já. Então, são 10h30, vamos para mais um brevíssimo bloco comercial, aqui no programa Café Duplo da sua Rádio Santiago. Estamos em direto via Skype com o professor Osni Ramos, desde o Brasil. Estamos a conversar um pouco sobre física quântica. Vamos falar de Deus a seguir. Rádio Santiago. Não há que duvidar, Rádio Santiago, Guimarães 98.0, na net também em santiago.fm. Café duplo desta sexta-feira, 21 de abril. Vamos para a última parte, última quase meia hora. Estamos em linha via Skype com o professor Osni Ramos. Professor, alô? Pois não? Professor, é inevitável, tínhamos falado de Deus e, por incrível que pareça, numa ciência, certo? Perfeito. Uma vez perguntaram para Einstein se Einstein acreditava em Deus. E é muito conhecida entre os físicos, entre nós, a resposta de Einstein. Einstein respondeu: eu acredito no Deus de Spinoza. Baruch Spinoza, o grande filósofo italiano, judeu. Ele, na verdade, era judeu, Spinoza, né? E ele... Por quê? O Deus de Spinoza é um Deus imanente. É um Deus que está presente na pedra, no fogo, nas pessoas, nas baratas, em toda parte. Não é um Deus transcendente. Um Deus com cara de um senhor idoso, que a maioria das religiões nos ensinaram. É um Deus no mundo, com o mundo, penetrado de substância e tudo mais. A física quântica, qualquer físico que você pergunta se existe Deus, eles vão dizer não. Existe o princípio antrópico forte. E quando você ouve, Antônio, um físico falar sobre esse tal de princípio antrópico forte... Ainda estou a digerir essas palavras, não é? O princípio antrópico... Forte. Está bem, vou anotar aqui. Eles falam de coisas... Se você ouvir a conversa de 2 doutores em física na Sorbonne, em Cambridge, você vai ouvir coisas mais esotéricas, mais transcendentes do que 2 crentes falando sobre o reino de Deus. Por quê? Existem equações, inclusive, que mostram que a obra do acaso não existe. Existe um cálculo famoso, eu conheço essa equação, que se o universo onde nós vivemos fosse obra do acaso, o universo precisaria já ter a idade de 50 bilhões de anos. E de acordo com a própria ciência, o universo tem a idade de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Ou seja, então ele não é obra do acaso. Interessante que os físicos aceitam isso, porque é um imperativo da matemática. Mas quando quando nós estudamos o universo, energias, leis, forças estão compostos num regime de ordem, harmonia, organização, equilíbrio, que jamais uma obra do acaso poderiam produzir. Em segundo lugar, todos os fenômenos do universo
todos os processos das galáxias do nosso planeta, de outros planetas, tudo que se conhece no universo, tudo que aconteceu ao longo do foi como que tendendo para que surgisse uma consciência. O universo tende para a produção de uma consciência. A consciência é o ponto de chegada da fenomenologia do universo. Eu falo de estruturas. Então, a causa do universo é uma consciência. E essa consciência não é a consciência de uma pessoa. É uma inteligibilidade intrínseca ao próprio universo. Ou seja, esse é o Deus da física quântica. É o Deus que está dentro de ti, dentro de mim. É o Deus que está nas pedras. Ou seja, é um panteísmo transcendente. Professor, mas esse é um pouco o discurso das religiões. O Deus que está dentro de mim, dentro de ti. Não é um pouco vaga essa designação? Absolutamente vaga, tratando-se de religião. Ok. Os religiosos não têm evidências nenhuma para falar isso. O que eu acabei de falar para você sobre o princípio antrópico forte, que é essa espécie dessa inteligência universal, isso é conseguido através de equações, o Antônio. Uma espécie de inteligência universal, disse o professor. É uma causa inteligente, uma consciência universal. Não, é a coisa próxima. Ou seja, o Einstein também utilizou aquela célebre designação de um Deus cósmico. Será isso também, professor, que está a falar? Exatamente por isso que ele disse que o Deus dele era o Deus de Spinoza. Porque o Deus de Spinoza é um Deus cósmico. É por essas ideias de Spinoza que ele foi expulso, excomungado pela comunidade judaica na Holanda, onde ele vivia. Então, para a ciência clássica e para a física clássica, se quiser, para a ciência clássica, enfim, e para a física quântica, o Deus bíblico não existe? O bíblico não. A parte do Deus bíblico que existe é aquilo que os padres, os pastores ensinam que Deus como algo inteligente. Mas isso aqui é muito delicado falar, né, Antônio? Claro que é claro. Mas eu sou um homem de ciência, eu sou um físico, eu penso com lógica. Quando eu falei no Deus bíblico e o professor deu aquela imagem, de um idoso de barbas em cima das nuvens. De uma pessoa, de uma super pessoa. Uma entidade, vá lá. Porque quando você lê Nietzsche, a crítica de Nietzsche, ela foi exatamente feita na segunda metade do século XIX contra essa crença, contra essa coisa passiva, né? De que esse Deus aí, que seria então uma criação humana, onde esse Deus poderia fazer tudo aquilo que o homem não pode fazer. Mas, professor, esse conceito desse Deus bíblico não residem aí também grande parte dos tais medos que referiu há pouco? Olha, não existe qualidades, Antônio, não existe qualidades, é um Deus amoral, sabe? Só existem princípios, leis e processos. Não, o que eu quero tentar um pouco dizer o professor falou há pouco que nós temos que desenvolver um pensamento positivo, abandonarmos os medos, ou seja, fazermos uma espécie de uma reforma íntima, digamos, abandonarmos um pouco de nós para avançarmos, para podermos desenvolver esse pensamento positivo, para podermos, digamos, gerar uma energia positiva que nos faça ultrapassar os problemas, as doenças, etc. E para tal temos que abandonar alguns conceitos e algumas ideias que temos do passado, numa das quais é o tal Deus bíblico que nos ensinam quando somos crianças, não é? Quando éramos crianças. Eu tenho comigo
que a física quântica vai promover duas grandes revoluções. Uma é no campo da medicina, onde o paciente vai curar as suas doenças. A outra revolução é que as pessoas, e isso é muito delicado agora, vão ter uma relação direta com Deus, com este princípio, sem precisar de intermediários, sem precisar pagar dízimos. E com certeza vai ser removido da televisão esta quantidade imensa de programas religiosos que tem, que nem aqui no Brasil, gente que está se aproveitando só para ganhar dinheiro. Então são duas grandes revoluções. A ideia de Deus que vai surgir da física quântica vai ser, você vai se sentir Deus. Então, na verdade, você vai praticar atos bons por inteligência e não por medo. Porque um bocado de gente que reza e paga dízimos não faz as coisas más por medo. Medo do diabo, ou sei lá. A física quântica, o Deus da física quântica, vai fazer com que as pessoas façam as coisas boas por inteligência, por compreensão. Por convicção. Naturalmente, compreensão profunda. Quando você tem compreensão do teu projeto, este é um meio poderoso para você concretizar os projetos. Por isso que na medicina, nós ensinamos para os médicos e terapêuticas informar ao máximo o paciente sobre os processos da sua doença e da sua cura. Porque quanto mais compreensão ele tiver sobre como é que se forma a doença dele, como é que ela é curada, maior vai ser o colapso da função de onda. Ou seja, maior vai ser o poder de ele curar as suas doenças. Na ética e na moral, que é o caso da religião, você não vai fazer as coisas ruim, moral, primeiro, por inteligência. Vai ser inteligência você agir. Em segundo, por compreensão. Não, tá certo, eu vou fazer isso. Então, vai ser um Deus assim, bem mais presente, bem mais próximo de você, um contato mais íntimo. Não vai ter essa distância entre nós, entre Deus e a Bíblia, a Bíblia e Deus, a religião e Deus, as rezas e Deus. Uhum. Ele vai ser uma coisa mais real, mais doméstica. Eu posso estar escandalizando aqui meio mundo, viu, Antônio? Não, creio que não. Mas eu quero ser um físico, é um físico que está falando. Pois, a questão reside mesmo aí, é ouvir um físico admitir Deus e falar de Deus, certo? O tal Deus cósmico. Eu sou espiritualista, Antônio, uhum. Porque por dentro da física quântica, a ideia de espírito é absolutamente lógica, que não deu para a gente falar aqui, mas eu falo nos meus livros. Uhum. Existe uma metafísica na natureza, né? Professor, mas vamos ter que começar a encurtar, digamos, a fazer aqui alguns atalhos, porque temos menos de um quarto de hora. E já que estamos a falar de Deus, e o professor está a dizer que é espiritualista, e a morte? Pois é, agora eu quero... Você de fato, o bom entrevistador é aquele que consegue colocar o entrevistado em maus lençóis. Também não está a ser fácil para mim, né? Você está conseguindo isso, parabéns. Eu sou um leigo, atenção, na matéria, professor. Eu passei a tarde inteira a ver vídeos seus e a pesquisar sobre o Einstein, etc., não é? Existe algo que nós chamamos em física quântica, Antônio, que é uma coisa absolutamente mal assombrada, que é emaranhamento quântico. Se você lê um livro de Stephen Hawking, que ainda é vivo, uma genialidade, ele é absolutamente ateu. Absolutamente materialista. Stephen Hawking, que creio que é aquele cientista que está numa cadeira de rotas. Exatamente. Sim, há um filme sobre isso. Ele escreveu o universo numa casca de nós. É uma genialidade. Os buracos negros aí é tudo da teoria da cabeça dele.
Sim, mas ele já mudou de opinião sobre Deus pelo menos uma ou duas vezes. Já. Ok. O fato é que eu só citei ele para dar o conforto da segurança de que não é coisa de religioso. O emaranhamento é um âmbito onde as partículas e tudo existe em várias situações. Existem várias histórias. Você tem várias histórias no emaranhamento quântico. Numa história, você é um cantor de ópera. Numa outra história do Antônio, ele é um jogador de futebol. Numa outra história, o Antônio é um grande político. E por aí vai, coisas boas e coisas ruins. São estados de superposição. É muito complexo. Mas hoje os físicos acreditam nisso. Então, veja o caso da reencarnação. Eu não sou reencarnacionista, como eu disse, mas a reencarnação, ela defende várias existências do espírito. O espírito não morre. É como um ônibus. Ele pega um ônibus, viaja, desembarca aqui. Aí é uma reencarnação. Lá adiante pega um ônibus, vai. O nosso corpo é uma espécie de um ônibus. E o espírito. Isso hoje nenhum cientista acredita nisso. Veja bem, no emaranhamento você teve muitas histórias. Muitas. Mas é tudo sem tempo e sem espaço. É em estado de superposição. Eu acredito que esse negócio do emaranhamento quântico e a teoria da reencarnação estão a falar de uma mesma coisa. Uhum. Mas com muitos mal entendidos entre um e outro. Eu acho que no futuro, Antônio, vai haver uma conversa harmoniosa entre filosofia, ciência e religião. E quem vai promover esta conversa, eu não tenho a menor dúvida, é a física quântica. Uhum. Então, a teoria do espírito, para mim, hoje, tem um modelo. O modelo quântico é um modelo de espiritualidade razoável para um físico. Até aqui, um físico não tinha um modelo razoável de espiritualidade. Porque as religiões não ofereciam isso. O misticismo também não oferecia. Falta aquele elemento de coerência. Falta aquela reflexão consistente. A física quântica trouxe metafísica junto com ela. Então, é um modelo de espiritualidade compatível e cogitável por um cientista. Então, eu sempre tenho dito, eu não sou um homem de fé. Eu não consigo ter fé. Eu sou um homem de convicções e certeza. Porque a fé é você acreditar em algo que você não sabe explicar por quê. Uma fé cega. Exatamente. É como disse o apóstolo Paulo: vós deveis ter a fé raciocinada. Que nem disse São Tomás de Aquino, o grande engenho intelectual da alta escolástica do século XIII. A razão ilumina a fé. E a fé, professor, move montanhas? Segundo uma perspectiva quântica, vá lá? Eu diria não move. Move planetas. Então, move galáxias. Então é mais do que mover montanhas. Você não está fazendo justiça à fé. ao se referir apenas a montanhas. Fé nesse sentido, né, dessa convicção profunda. Então, fundo, esse negócio... Porque isso, no fundo vai bater com tudo aquilo que o professor nos tem vindo a falar, de nós acreditarmos, de nós desenvolvermos esse tal pensamento. Você sempre ouviu falar, os antigos falar, né? Você é o que pensa.
Pensa e fica rico. Pense e cure as suas doenças. Descurando os exageros disso, eliminando os exageros disso, a física quântica diz a mesma coisa. Assim, realidade suprema é o pensamento. Hoje a teoria das cordas já estão nesse caminho. Quando nós fazemos cálculos, Antônio, no momento do Big Bang, o tempo de Planck, que é 10 na menos 42 de um segundo, quando nós fazemos cálculo para ver o que é que tinha no momento do Big Bang, a matemática enfraquece. A matemática nos responde nas nossas equações com infinitos. Assim, zero sobre zero, infinito sobre infinito, zero elevado ao infinito, coisas que não têm sentido. A matemática deixa de ser uma ferramenta para a racionalidade quando nós queremos saber o que tinha antes do Big Bang. Agora a teoria das cordas, excelentemente vem dizendo, através do gênio do Edward Witten, que é considerado o Einstein vivo, que o que tinha antes era uma vibração. Não eram coisas, era uma vibração. E a vibração é produzida também por pensamento. Ou seja, o que existia antes do Big Bang era algo que tinha a substância de uma inteligência. Ou seja, uma consciência universal criadora. O Big Bang é, portanto, uma etapa, vá lá. É uma etapa, exatamente, é um momento segundo, né? E hoje nós sabemos que... Mas não aconteceu do nada, como muita gente afirma, professor. Não. Não dá tempo para... Claro, para explicar, para abordarmos isso. E é demasiado complexo, inclusive para mim, não é? Que não percebe nada da matéria. De fato... Professor, nós temos agora cerca de 5 minutos, daqui a bocadinho vamos ter que terminar. Eu gostei imenso de falar com... Vamos, para aqueles que nos estão a sintonizar ainda há alguns instantes, estamos em direto, via Skype, em linha, portanto, com o professor Osni Ramos desde o Brasil. Estamos a falar de física quântica. Eu fiquei muito curioso, num dos seus vídeos, e em jeito de terminar, professor, se puder dar-me essa explicação em cerca de 2 minutos, o professor faz uma afirmação mais ou menos do seguinte: a água é um mistério. E depois continua, diz mais ou menos que nenhum cientista explica porque é que a densidade da água aumenta à temperatura negativa e diminui à temperatura positiva. E diz que nenhum cientista consegue explicar isto. Pois é, outro mistério é o seguinte: você pega a água é feita de 2 moléculas, uma de oxigênio e uma de hidrogênio. O hidrogênio é um gás, o oxigênio é um gás. Quando você mistura essas duas coisas, o que é que sai? Um líquido. Não tem químico no mundo que consegue explicar isso. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, areia, misturar areia com açúcar e sair, por exemplo, fogo. A água é o elemento químico mais desconhecido pela ciência. Daqui para frente, nós vamos ainda assistir grandes descobertas na estrutura da água. Você conhece as fotos daquele japonês, né, Antônio? Sim, vi depois daquele filme, um filme também. Todas aquelas fotos, tudo aquilo ali é produzido por padrões de vibrações. E só isso dava um programa, não, professor, falarmos da água? Porque de acordo com o psiquismo da planta, da água, ela produz aquilo. Quando você toca a música clássica perto dela, quando você produz coisas, a água produz aquilo. As plantas também. Eu tenho pesquisas nesse campo. Eu tenho 3 livros escritos com psicodinâmica das cores. Professor, em 1 minuto, e o nosso corpo tem cerca de 75% de água, não é? Exatamente. A vida é gerada na água, a placenta é líquida. A vida surgiu
lá no início há 4 bilhões de anos atrás, surgiu também numa sopa quente de água. A água é uma coisa que está muito pertinha de Deus. Professor, nós passávamos aqui a noite inteira, como viu, como está a reparar, deverá estar a reparar, aliás, estas cerca de 2 horas passaram, e eu gostaria muito de falar no tempo, que é algo que me faz muita confusão, porque eu ouço muita gente a dizer que o tempo não é linear, e eu não consigo entender isso, e sei que o professor me poderia dar uma dica sobre o assunto, e eu vou fazer-lhe o convite para nós daqui a algumas semanas voltamos a conversar, e entretanto depois o professor dir-me-á se sim ou não nas nossas conversas futuras que poderemos ter depois via e-mail ou mesmo através do Skype. Eu vou ter que ficar por aqui, vou-me despedir de si, professor. Vou depois fazer um resumo do nosso programa e colocar no YouTube, e depois envio o link para que possa também ficar com esse registro. Envio-lhe um abraço daqui de Portugal, da zona de Guimarães, da zona norte de Portugal, Guimarães, a cidade, e dos meus ouvintes também. Foi um prazer imenso falar consigo, alguns instantes. Tem meio minuto, professor, para nos dar, enfim, uma mensagem final relativamente à física quântica. Foi um prazer imenso participar do teu programa. Devo dizer que você provocou bastante, foi muito competente nas provocações. Foi um prazer imenso falar para o povo português, este nosso povo co-irmão, e a mensagem final que eu tenho para dizer para as pessoas é a seguinte: se você quer realizar o teu projeto, se você quer superar suas deficiências, curar a tua doença, informe-te sobre física quântica. Bons livros, não livros místicos. Use a física quântica através da tua mente. E o teu projeto de felicidade vai ficar mais perto de você, com certeza absoluta. Que todos fiquem com Deus, e foi um prazer imenso. Professor, eu estou impossibilitado, como já falei, de falar consigo em off. Depois, amanhã ou depois, falamos por e-mail ou por Skype. Um abraço aí para o Brasil. Uma boa noite. Ora bem, eu estou sem palavras, não é? Ficava aqui a noite inteira a falar com o professor Osni Ramos, que teve a amabilidade e a simpatia de aceitar o nosso convite para participar no nosso programa aqui na Rádio Santiago. É o programa Café Duplo. O que é que eu ia dizer mais? Estamos aqui 2 a 8 dias à hora do costume, e se for o caso, se o professor aceitar, deverá haver mais programas com a presença do professor Osni Ramos. Foi um prazer falar com ele. Regressamos então de hoje a 8 dias. Boa noite, bom fim de semana.